campo, nas ruas, nas casas, no lixo. No mundo todo, há hoje cerca de 215 milhões de casos de trabalho infantil, muitos deles em condições degradantes. Esses são os tristes dados apresentados pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A legislação brasileira proíbe o trabalho infantil. Dos 14 aos 15 anos é permitido que o jovem trabalhe apenas na condição de aprendiz. A partir dos 16 anos pode trabalhar, desde que não exerça atividade insalubre, perigosa ou penosa. Mas apesar das leis e de esforços de governos e da sociedade civil, o Brasil registra mais de 3 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos que deixam de ter seus direitos respeitados. Na grande maioria das vezes, para ajudar na renda familiar. Discutir ações necessárias para oferecer alternativas de renda a essas famílias, assim como para incentivar essas crianças e adolescentes a substituírem o trabalho por educação e lazer, é pensar na formação de indivíduos mais saudáveis, capazes de quebrar o ciclo da pobreza e construir a própria cidadania, por uma sociedade melhor e mais justa. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute o trabalho infantil. Para essa conversa convidamos Cormarri Guimarães Pérez, que é pedagoga e diretora técnica da Fundação Criança de São Bernardo do Campo. Sidneia Bueno, a Neia, coordenadora do projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo. Jonathan Ranais, secretário-geral da Associação de Apoio à Criança em Risco de Diadema. E Marcelo Caran, coordenador de projetos da Fundação Travessia. Bem-vindos. Obrigado. Especialistas apontam que o trabalho infantil pode provocar uma linha de exclusão contínua. Na infância, quando o indivíduo perde a oportunidade de brincar, estudar, aprender. Na idade adulta, quando perde a oportunidade de trabalhar por falta de qualificação profissional. E na velhice, pela consequente falta de condições dignas de sobrevivência. Gostaria que vocês dissessem qual é o mapa do trabalho infantil hoje no Brasil? Quais são as principais causas dessa chaga social? Em que setores estão os principais focos do trabalho infantil? Em quais estados da federação? Bem-vindos. Vou começar pelas damas. Marie, por favor. O trabalho infantil no Brasil, ele apresenta em todo o cenário, as piores formas de trabalho infantil. Em São Paulo, basicamente, nós temos crianças em situação de rua na questão dos malabares, dos meninos que vendem nos faróis. Que a gente encontra frequentemente pelos faróis. E uma situação muito complicada que ainda nós precisamos de estar verificando mais, que é uma situação mais invisível, que são as crianças que trabalham no lar, são trabalho doméstico. Esse é o trabalho mais difícil, de ser... E informal, Trabalho informal, infantil. De ser naturalmente apurado. Informal não tem porque é proibido por lei, porque é proibido Todo trabalho lei. Infantil é um trabalho clandestino informal. Isso. Jonathan, faz um panorama do trabalho infantil na tua opinião, na tua visão aqui no Brasil. Então, eu acho que quando a gente fala de trabalho infantil no Brasil, a gente fala de várias realidades, porque o Brasil é um país continental. Então é importante ressaltar que quando a gente fala do combate ao trabalho infantil, também precisamos de falar de diversas iniciativas diferentes e distintas para atacar as formas que existem. Concordo com Cormarri em conhecer que era talvez mais conhecido, que é mais conhecido na região norte, do trabalho infantil doméstico, onde são crianças que vão para as cidades para ser domésticas, numa idade mais jovem. Eu diria que a realidade do Sudeste, muitas vezes, o trabalho infantil doméstico é feito dentro do próprio lar, onde os pais saem para trabalhar e deixam encarregado do cuidado de irmãos menores, cozinhar e tudo para a família, com crianças também. Então, e das formas das piores formas também, que acho que isso quais são sim as piores formas de trabalho infantil? Porque isso está tipificado, É presente no país todo, eu diria, uniformemente, é a questão da exploração sexual infantil.
que não é só uma questão do turismo, é presente nos garimpos no norte, no turismo, nas linhas de caminhoneiros, que é, por exemplo, na África, onde espalhou a AIDS, foi através desse tipo de atividade, nas linhas dos caminhoneiros, e a CPI de exploração sexual no Brasil identificou a mesma questão. O mesmo tipo de causa. Néia, entra na conversa. A gente vê, por exemplo, com relação ao trabalho infantil, que muitas vezes as crianças participam de maneira importante, por exemplo, da renda familiar. Né? Famílias com muitos filhos, famílias às vezes muito pouco estruturadas, e as crianças acabam sendo importantes na composição da renda familiar. Como que as famílias, enfim, podem ser trabalhadas para evitar o trabalho infantil? Então, eu acho que tem uma questão que é cultural, que a gente vivenciou no Brasil, vivencia, que é aquela coisa assim que é melhor trabalhar do que roubar. Então, você pega famílias que falam assim, mas eu sempre trabalhei e eu estou aqui, então trabalhar não vai fazer mal nenhum para o meu filho. Eu acho que a gente teve muitos avanços ao longo dos anos aí. Se você pegar as políticas do governo Lula nos últimos anos, contribuíram muito. Então é muito difícil você encontrar um menino em situação de rua que não esteja inserido em algum programa do governo. Então está no Bolsa Família, públicas, tá. Mas mesmo assim, um programa que tem não dá conta de tirar ele daquela situação. Então a gente tem que fazer uma discussão maior. Então tem que colocar a discussão da questão da educação, mudança cultural, tem questão racial que você tem que fazer a discussão, não tem jeito. Quando o Jonathan fala das piores formas de trabalho infantil que são consideradas, tem a questão da exploração sexual, mas tem a questão do tráfico de drogas também, que é considerado. E pra gente é muito difícil. Você vai conversar com o menino, às vezes ele está no tráfico, ele está ganhando muito mais do que um programa do governo está dando. Então, que nós, enquanto movimento social da área da infância, a gente tem que fazer essa discussão. Para que caminho que a gente vai tomar para mudar essa realidade. Porque a questão do trabalho infantil chega a ser aceitável na nossa sociedade. Então, você pega pessoas que são esclarecidas que elas falam, mas quando era no meu tempo, que criança com 12 anos podia trabalhar, as coisas eram diferentes. Só que o meu filho da classe média eu não quero que vá trabalhar. Mas o filho do pobre pode trabalhar. É uma questão cultural. Então, a gente tem que quebrar com isso, né? Não dá para uma família de classe média da região sudeste aceitar que uma menina saia lá do nordeste para vir ser empregada na minha casa. Para ser babá na minha casa. E eu achar que isso é normal, porque eu estou ajudando. Porque eu sou uma cidadã muito boa, então eu vou... Ou seja, os valores nesse sentido estão culturalmente desvirtuados, né? O cara entra na conversa, você inclusive trouxe um material para a gente de campanhas aqui da Fundação Travessia contra o trabalho infantil, né? Eu acho que considerando todas as falas já trazidas, basta lembrar e reiterar que nós temos de fato uma cultura caritativa, não é, assistencialista, e que coloca o trabalho como uma salvação para todas as vicissitudes, seja da família ou da comunidade ou da ausência do Estado quando não nos apresenta a política pública que garanta direitos, não é? Então, eu acho que essa discussão passa por esses olhares. E acho importante lembrar também que a questão do trabalho infantil ela não é diretamente ligada à questão da miséria tão somente. É um discurso que deve chamar para a mesa a saúde, a habitação, o esporte, a educação, cultura e lazer, e a sociedade civil também, não é, assim como outros segmentos. Eles devem estar unificados e engajados nesse olhar, e a gente deve investir numa quebra de paradigma da sociedade de que para os em vulnerabilidade não é o carinho e a caridade, né, o assistencialismo que vai resolver a situação. Porque em geral o assistencialismo, o paternalismo, enfim, não gera cidadania, né? Paralisia. Não gera cidadania, não gera pelo cidadania. Contrário, gera paralisia. Isso. Aliás, o que você está apontando me faz perguntar a vocês uma questão, dizer, bom, no fundo então é que estamos falando de uma questão
de cunho político, em várias latitudes, como o Caran acabou de apontar, mas dizer, olha, um país, para se perguntar o que ele quer ser, qual o futuro de um país, começa por como é que ele forma os seus cidadãos, desde a infância, né, desde o nascimento e ao longo da vida. Então ele está falando de um país que durante muito tempo negligenciou a questão da infância, da adolescência, e que nas últimas décadas, né, vem começando a enfrentar essa questão. Muitas coisas avançaram, como disse a Néia, e outras tantas precisam avançar. Queria que vocês então apontassem, né, nessa direção. O que a gente precisa olhar com mais... São as políticas públicas? Então falemos dela. Quais são as políticas públicas que existem e onde elas são falhas ou precisam melhorar? Né? Que tipo de... Por exemplo, a gente tem desde o Bolsa Família, né, que já foi citado aqui, a gente tem que políticas públicas para atenuar, ou enfim, tirar a criança do trabalho infantil, apoiar essas famílias, trabalhar na mudança da cultura. A gente está atuando suficientemente em termos públicos para isso, em nível local, estadual, em nível municipal, estadual e federal? O Bolsa Família, eu acho que ele trouxe um grande avanço, né? Hoje, milhares de crianças e adolescentes no país, elas são beneficiadas por esse programa, mas por isso só não. O mais importante que nós acompanhamos as crianças que encontram trabalho infantil através do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PET, o que a gente verifica é um pouco a ausência da escola, né? A educação, ela precisa de trazer mais essas crianças para a escola, porque o que a gente vê hoje, não sei a opinião de vocês, mas é uma expulsão das nossas crianças da escola. Ela não é atrativa. Então, essas crianças E é o papel da escola buscar as crianças? É o papel da escola. Quer dizer, ela teria que ter uma busca ativa das crianças, provavelmente por meio de uma escola mais interessante. Uma escola mais interessante garantisse a permanência da criança. A permanência delas na escola, né? O que eu vejo é que nossas crianças e adolescentes, elas estão fora da escola. Elas fazem a sua matrícula, mas elas não frequentam a escola. Elas estão matriculadas. Elas estão matriculadas, mas a frequência na escola, principalmente na escola estadual, né, que a gente percebe mais. Né? Então, eu queria complementar isso com duas questões que eu acho que o Caran falou, a Néia falou também, essa questão cultural, que tem uma questão que a gente vê a transgeracionalidade do trabalho infantil. O que é a transgeracionalidade no trabalho quando infantil? Os pais trabalharam desde uma tenra idade, e acredito que isso é normal, que a melhor forma de educar os filhos, inclusive. E aí vai repetindo. Num contexto, vamos dizer, de uma sociedade focado na agricultura familiar e tudo isso, pode-se justificar que sim, essa é a forma de aprendizagem mais adequada das técnicas agrícolas. Diria que mudou com essa transformação da economia brasileira nos últimos 20 anos, onde houve uma expansão econômica, uma integração com a economia mundial, essa parte cultural não modificou. E o sistema educacional que Comahri fala, também não. Então, a escola, especialmente o estadual, no contexto de São Paulo, mas creio, a maioria das escolas brasileiras foram construídas com ideias dos anos 70, de incluir a criança na escola, de matricular. E hoje a gente sabe que para ter... A gente melhorou o acesso, mas não melhorou nem a permanência, nem a qualidade, né? E especialmente a relevância. Essas famílias, eles não acham a escola relevante para o futuro dos filhos. Eles falam, se vai dar emprego para eles. O trabalho é mais valorizado do que a educação. Então eu valorizo o trabalho, mas não a educação. Porque é uma forma até dessa criança, do adolescente, não estar na rua, né? Então, eu valorizo mais ele trabalhar do que ele estar na rua. Mas isso sobretudo nos meios urbanos, né? Nos meios urbanos. No meio rural, isso não seria necessariamente assim. Não. Né? Agora, é curioso, você estava falando do meio rural e a gente tem algumas formas, das piores formas tipificadas de trabalho infantil, tem a ver com o meio rural hoje, né? Com grandes propriedades agrícolas e tal, onde as crianças fazem trabalho, digamos, trabalhos físicos
terríveis, né? Os carregadores de chá no Paraná, no Vale do Ribeira, carvoarias, né? Quer dizer, são além de trabalho absolutamente penosos, colocam em risco a saúde das crianças de maneira muito precoce, não é? Sim. Principalmente no Pará, né? A quebra da castanha, né? Crianças acabam perdendo os dedos, é muito complicado. Eu gostaria de fazer uma ressalva com relação à reflexão sobre a escola, né? Para que a gente não corra o risco de colocar na escola a tábua de salvação de um problema que a gente já está entendendo que ele é mais amplo, né? E para além da escola. A escola tem sim os seus problemas, né? As suas qualidades, mas ressalto que no contexto no sintoma do trabalho infantil, a gente tem como causas situações de inúmeras ordens, que passam por questões de saúde, a saúde mental, não é? A questão da habitação, saneamento básico, a questão do trabalho, da reforma agrária, a saúde, esporte, cultura e lazer. Quando a criança em sintomas é vista no trabalho infantil, significa que toda uma história familiar e comunitária já foi negada de seus direitos, já se encontra em conflito. Ou seja, um conjunto de fatores já não funcionou bem. Já não funcionou bem. Então precisamos tomar cuidado para que a gente não coloque só na escola, não é, a solução do problema, porque resolvermos a situação da educação no país, ainda assim não daremos conta do trabalho infantil. Eu preciso terminar esse bloco, a Néia está pedindo para falar, na volta eu passo a palavra para você. A gente já volta com o segundo bloco do Melhor e Mais Justo, não sai daí.